Seja bem-vindo ao programa Consultório Médico. Nosso objetivo é informar e tirar dúvidas, garantindo mais saúde e qualidade de vida para você e sua família. Nosso tema de hoje é dores crônicas. Conversaremos com o Dr. Paulo Carrilho, que irá responder às dúvidas frequentes sobre as dores crônicas. Também teremos uma conversa com a psicóloga doutora Juliana Andrade Vieira, que falará sobre os aspectos psicológicos das dores. No quadro Vida Saudável, a educadora corporal Keile Cristiane Pereira Possagno ensinará exercícios que ajudam a controlar as dores crônicas. Esse programa é um oferecimento Clinipan. Bom programa e mais saúde para você. Meu nome é Paulo Roberto Carrilho, a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre dor crônica. Eu sou médico reumatologista aqui em Curitiba e a gente está tendo o prazer hoje de discutir esse assunto. O que são dores crônicas e quais são as mais comuns? Dores crônicas, do modo geral, são dores que duram mais do que 3 meses. Do modo geral, na minha especialidade, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tempo, porque tem doenças virais que elas são autolimitadas, elas acabam desaparecendo em 3 meses. E as doenças reumáticas, do modo geral, elas continuam atacando a pessoa. Então, esses 3 meses são interessantes, a gente manter a observação. E não colar uma espécie de um carimbo na pessoa que tem tal doença, porque na verdade pode não ser verdade. Bom, dentro da minha área, as doenças reumáticas crônicas, as mais comuns são a osteoartrite, que é uma degeneração de cartilagem, a artrite reumatoide, que normalmente são anticorpos direcionados para a sinovial das articulações, para dentro de uma capa que reveste a junta, e fibromialgia, que na verdade hoje é uma síndrome de que tem dor, fadiga crônica, alteração de sono, e que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. As dores crônicas têm cura? As dores crônicas, do modo geral, elas não têm cura. O que acontece é que existe uma boa possibilidade de fazer remédios e manter a pessoa sem dor, ou muito próximo do limite de ausência de dor. Vale a pena tratar essas doenças e em muitos pacientes com o remédio que a gente faz, os pacientes acabam vivendo de uma maneira com muito mais qualidade de vida e em alguns casos nem precisando mais tomar remédio. Existem doenças que a gente para com o remédio e a doença não volta. Mas o mais importante é que o doente passa a ter uma qualidade de vida enormemente melhor. O que é fibromialgia? Bom, fibromialgia é uma das doenças mais comuns que se tem no consultório. É uma doença com caráter crônico. Normalmente os pacientes vêm com mais de 3 meses de sintoma e é caracterizada por rigidez matinal pela manhã, dor no corpo inteiro. A pessoa sente dor, doutor, eu tenho dor no corpo inteiro. Isso é uma coisa muito comum. A pessoa tem distúrbio de sono. É muito comum pessoas virem aqui dizendo que dormem e acordam como se tivesse quebrado no dia seguinte. É uma doença que é muito comum em mulher, numa proporção de 9 mulheres para um homem, principalmente no período reprodutivo. A fibromialgia tem fadiga intensa, a pessoa levanta com fadiga, vai dormir com fadiga. E, por último, existe o que eles chamam de pontos dolorosos, que normalmente tem que se ter, no mínimo, 11 pontos de 18 que são descritos pelo American Rheumatism Association. Isso é mais ou menos o que é a fibromialgia, sob o ponto de vista de sintomas. Sob o ponto de vista de sinais que a gente vê em exames, não existe exame nenhum que comprove fibromialgia. E, além do mais, tanto o exame de sangue como exames de imagem não ajudam em nada. O diagnóstico é essencialmente clínico. Você sabia?
Ao contrário da dor crônica, que é considerada uma doença, a dor aguda cumpre a função biológica de avisar se há algo errado no nosso organismo, funcionando como um despertador quando nossa imunidade está baixa. Por isso, cuidado com a automedicação. Ela pode mascarar um problema sério de saúde. Em caso de dores recorrentes, procure um médico. Doutor, como é o tratamento da fibromialgia? Bom, o tratamento da fibromialgia é baseado em termos de melhorar a rigidez que a pessoa tenha, melhorar a dor que a pessoa tenha, melhorar a dificuldade de sono, melhorar a astenia que a pessoa tem, importante, vontade de não fazer nada, enfim. E existem 3 grupos de remédio. Esses 3 grupos de remédio são drogas miorrelaxantes, drogas analgésicas e drogas que agem a nível de sistema nervoso central, a nível de cabeça. E cada doente é um doente. Eu poderia citar que para uns doentes vai melhor uma única droga, para outros a gente tem que associar 2 drogas e às vezes 3 drogas, quer dizer, depende da resposta, e é por isso que é obrigado a gente a ver o doente mais vezes para poder orientar o tratamento melhor para determinada pessoa. Doutor, a fibromialgia é hereditária? A fibromialgia tem caráter hereditário. Só que até hoje nós estamos esperando alguma definição da ciência no sentido de definir melhor esse caráter hereditário. Até agora a gente sabe que quem tem fibromialgia é mais provável que algum parente tenha. Só que vamos esperar um pouquinho mais para ver, do ponto de vista de estudos, qual é o nível desse caráter hereditário. Você sabia? A cada 10 pessoas com fibromialgia, 9 são mulheres? A idade de aparecimento de fibromialgia é geralmente entre 30 e 60 anos. Mas em 25% dos casos, os pacientes apresentam sinais dolorosos desde a infância. Atenção, cliente Clinipan. A Ótica Ver Bem faz uma promoção especialmente para você. Todos os clientes Clinipan terão 20% de desconto no pagamento à vista em armações e lentes de grau e solares, ou 15% nos pagamentos em até 3 vezes. A Ótica Ver Bem fica na Carlos de Carvalho, 1172, esquina com Praça da Espanha, próximo ao Hospital de Olhos, e possui estacionamento lateral próprio. Acesse www.verbem.com.br. Ô amor, vamos fazer a lista das coisas mais importantes do ano? Ótimo! Carro com seguro. Uma TV. De LED. Plano de saúde. Ah, esse eu já decidi. É Clinipan. Na Clinipan, você tem um plano de saúde completo com carência zero para consultas e descontos de até 25% no plano familiar. Tudo isso a partir de R$ 43,51 por mês. Ligue 3021 3000. E quem limpa a casa? Você. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br. Você sabia? Cerca de 1/3 da população vai desenvolver algum tipo de dor crônica durante a vida. À medida que cresce nossa expectativa de vida, cresce também o número de pessoas com dores na coluna, articulações e outros problemas que podem provocar dores crônicas. Por isso, para garantir uma vida longa e saudável, invista em medidas preventivas que podem trazer grandes benefícios futuros. Os fatores psicológicos das dores crônicas não podem ser ignorados. Vamos saber mais com a psicóloga doutora Juliana Vieira. Meu nome é Juliana Andrade Vieira, sou psicóloga do Centro de Qualidade de Vida da Clinipan e hoje abordaremos um assunto que é cada vez mais frequente nos consultórios, a dor crônica. Doutora, quais são os aspectos emocionais das dores crônicas?
Excelente pergunta. Qualquer dor, seja ela aguda ou crônica, tenha ela sua causa conhecida ou não, tem um componente emocional envolvido. Os componentes psicológicos envolvidos na dor variam muito de pessoa para pessoa. É algo subjetivo e são fortemente influenciados por fatores culturais, étnicos, sociais e até mesmo ambientais. A forma como cada indivíduo vai responder à dor é extremamente subjetivo. Há pessoas que, mesmo sentindo uma forte dor, têm um verdadeiro autocontrole sobre si mesmas, não deixando que essa dor impacte todos os campos de sua vida. Já outras, com a mesma intensidade de dor, entregam-se resignadas e acabam não tendo um autocontrole frente ao estresse causado pela dor. Na dor crônica, os componentes psicológicos são mais evidentes do que na dor aguda. Por exemplo, algumas pessoas que têm dor crônica por muitos anos acabam se habituando com a previsão de que vão sentir dores para o resto das suas vidas. Já outras pessoas que sentem a mesma dor procuram incessantemente por tratamentos médicos, tratamentos terapêuticos e acabam conseguindo um excelente impacto positivo nas suas vidas, conseguindo muitas vezes ter uma vida muito próxima do normal e até mesmo um equilíbrio emocional bastante importante. O que parece evidente, então, é que a estrutura emocional de base de cada pessoa, as vivências dolorosas que elas tiveram durante a vida, principalmente na primeira fase da infância, são determinantes para a gente conseguir entender de que forma essa pessoa vai sentir a dor, tanto no que diz respeito à intensidade dessa dor, como a forma que ela vai sentir durante todo o processo de sua vida. De que forma o tratamento psicológico pode ajudar nas dores crônicas? Ok. Quando falamos de tratamento da dor crônica, é muito importante que a gente comece a perceber que esse tratamento tem que ser multidisciplinar. O paciente de dor crônica é um paciente que chega muito fragilizado no consultório. Ele está abalado em vários âmbitos da sua vida. A parte biológica, pois é no real do corpo que sente a dor. A parte psicológica, pois a dor crônica deixa marcas emocionais. A parte social, porque ele é um paciente que começa a fugir do mundo. Ele já não vai mais a festas, ele já evita situações em que ele vai ter que se expor socialmente. E também espiritual, porque esse é um paciente que já passou por vários tratamentos sem muita eficácia. Então as suas crenças começam a ficar abaladas. É importante que o psicólogo perceba em qual estágio da doença, em que momento da doença, esse paciente veio em busca de ajuda. Tem pacientes que chegam no consultório tão debilitados que já não conseguem mais ir em busca de alternativas para o alívio da sua dor. Nesses casos, é necessário que primeiro seja tratado a depressão desse paciente, para que depois tentemos fazer novos enfrentamentos e novas buscas de outras alternativas. Já outros pacientes vêm com um quadro de busca incessante por terapias que tragam alívio dessa dor, mas muitas vezes os seus quadros são limitantes. E então o psicólogo precisa trabalhar na aceitação desse paciente da sua limitação, ou seja, no conflito entre querer fazer e poder fazer. Um outro foco do tratamento das dores crônicas é fazer com que o paciente comece a ter uma percepção maior dos focos de estresse do seu dia a dia. Alguns pacientes acreditam que estresse é ocasionado por situações macros, ou seja, situações extremas. E na verdade, a gente começa a perceber uma correlação entre o estresse do cotidiano como potencializador da dor crônica. De uma forma muito simplória, estresse desencadeia dor muscular, tensão muscular. E isso acaba gerando uma potencialização do quadro de dor crônica em geral. Doutora, a fibromialgia é uma doença psicológica? Não, a fibromialgia não é uma doença psicológica, como há muito tempo se acreditou. É uma doença reumática, crônica, algumas vezes incapacitante e até mesmo progressiva. O que ocorre é que os sintomas psicológicos que a fibromialgia traz consigo faz com que muitas pessoas façam uma correlação direta entre fibromialgia e os quadros psicológicos. Durante algum tempo, os pacientes de fibromialgia, e até hoje acontece assim, são medicados com algum tipo de medicação antidepressiva e acabam tendo uma melhora da sintomatologia em geral. Porém, é importante perceber que é um quadro reumatológico em que os aspectos psicológicos se fazem presente em todas as etapas da doença.
Alguns estudos sugerem que os pacientes fibromiálgicos, ou seja, os pacientes portadores da fibromialgia, apresentam algum tipo de predisposição genética. O que é interessante sabermos é que existe então, ao longo de suas vidas, um desencadeador para que então surja o quadro de fibromialgia. Esses desencadeadores, muitas vezes, são de origem emocional, como, por exemplo, a perda de alguém significativo, um acidente, algo que tenha realmente um impacto muito grande nas suas vidas, mas não necessariamente só do ponto de vista emocional. Muitas vezes, por exemplo, um quadro de infecção ou algum tipo de doença pode ser um marcador do início dessa doença. Porém, não podemos dizer que as dores não são reais, ou seja, são dores psicológicas. A dor sentida é no real do corpo. Quando conseguimos, então, denominar, diagnosticar a fibromialgia, existe um alívio muito importante para esses pacientes, porque por muitos anos eles sentiram essas dores intensas e não conseguiam estabelecer uma relação causal, ou seja, dar um nome para essa doença. Aos poucos, a fibromialgia vem perdendo esse estigma de ser uma doença psicológica, pois como o diagnóstico é muito difícil, já que não existe um exame laboratorial ou de imagem que faça o diagnóstico dessa doença, por muito tempo foi confundido como sendo uma doença extremamente psicológica. Como a fibromialgia é uma doença extremamente complexa, é sempre necessário que trabalhemos em equipe multidisciplinar para que possamos ter um melhor resultado frente à sintomatologia dessa doença. É importante que, se você se identificou com algum dos sintomas aqui falados ou até mesmo já tem um diagnóstico de fibromialgia, não pare no primeiro obstáculo que tenha e que não foi suficientemente capaz de cessar os sintomas da fibromialgia. Procure outro tipo de alternativa, converse com o seu médico, converse com os psicólogos, enfim, vá em busca daquilo que é uma melhora geral da sua qualidade de vida. Você sabia? Cientistas americanos utilizaram a meditação no tratamento das dores de pacientes com fibromialgia. Resultado: os pacientes submetidos a sessões que alteraram o foco de sua atenção e reduziram a ansiedade, diminuíram ou até abandonaram o uso de analgésicos. Ou seja, eles aprenderam a entender a dor ao invés de combatê-la. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br. Amor, vamos fazer a lista das coisas mais importantes do ano? Ótimo! Carro com seguro. Uma TV. De LED. Plano de saúde. Esse eu já decidi. É Clinipan. Na Clinipan, você tem um plano de saúde completo com carência zero para consultas e descontos de até 25% no plano familiar. Tudo isso a partir de R$ 43,51 por mês. Ligue 3021 3000. E quem limpa a casa? Você. Atenção, cliente Clinipan. A Ótica Ver Bem faz uma promoção especialmente para você. Todos os clientes Clinipan terão 20% de desconto no pagamento à vista em armações e lentes de grau e solares, ou 15% nos pagamentos em até 3 vezes. A Ótica Ver Bem fica na Carlos de Carvalho, 1172, esquina com Praça da Espanha, próximo ao Hospital de Olhos, e possui estacionamento lateral próprio. Acesse www.verbem.com.br. O distúrbio do sono é um sintoma comum da fibromialgia. Verdade? Na fibromialgia ocorrem diversos distúrbios na estrutura do sono, impedindo um sono restaurador. A pessoa acorda como se não tivesse dormido, rígida, com dores no corpo e indisposta.
Eu sou Keile Pereira, educadora física da Clinipan. No programa de hoje nós vamos falar sobre dores crônicas e atividade física para pacientes que possuem essa patologia. Atividade física melhora a força muscular, alongamento e equilíbrio durante a caminhada. Os exercícios físicos devem ser feitos de forma criteriosa, progressiva e devem ser exercícios leves. Agora nós vamos mostrar alguns exercícios de força muscular e alongamento que podem ser feitos em casa ou até no trabalho. Vamos começar a nossa atividade com um alongamento para a coluna lombar. Importante que a pessoa esteja com toda a coluna colocada no solo, palmas das mãos apoiadas no solo e pernas flexionadas. Ela vai puxar a perna com as mãos por baixo do joelho e vai segurar nessa posição por 20 segundos. Então, troca a perna e segura por mais 20 segundos. Ela vai fazer esse movimento por 4 vezes em cada perna. O próximo exercício é para alongamento de posterior de pernas e coluna. Você vai realizar esse exercício na posição sentada. Importante que realize o exercício com a ajuda de uma pessoa para manter a coluna reta ou fazer encostado numa parede. O exercício é o seguinte: você vai inspirar, elevar seus braços para a frente e soltando o ar, você vai levando a sua coluna o máximo que você conseguir para frente, como se tivesse um fiozinho puxando na ponta dos seus dedos. Vai manter na posição por 20 segundos e retornar. Vai repetir o movimento de 8 a 6 vezes. O primeiro exercício de fortalecimento é um exercício de fortalecimento para a lateral do tronco. Você vai segurar a bola com os braços estendidos num ângulo de 90 graus. Vai inspirar, puxar o ar e soltar o ar, rodando somente o tronco para a direita. Solta o ar, retorna. Inspira, roda o tronco para a esquerda, soltando o ar. E retorna. Você vai executar esse movimento de 8 a 6 vezes. O próximo exercício é o exercício de fortalecimento para os dedos. Importante, manter a mesma postura e os pés apoiados no solo. Você vai pressionar a bola em forma de garra e vai repetir esse movimento de 6 a 8 vezes e descansar. O próximo exercício é para fortalecimento de punho e antebraço. O movimento é o seguinte: você vai manter os braços flexionados e vai pressionar a bola com as palmas das mãos. Vai repetir o movimento de 6 a 8 vezes e descansar. O próximo exercício de fortalecimento é para a parte interna da coxa e joelhos. Importante, manter a postura, pernas a 90 graus e pés apoiados no chão. O exercício é o seguinte: vai colocar a bola entre os joelhos, manter os braços soltos ao longo do corpo e vai pressionar a bola de 8 a 6 vezes e relaxar. O próximo exercício é um exercício de alongamento para braço. O exercício é o seguinte: você vai elevar o seu braço para frente num ângulo de 90 graus, manter o seu polegar para cima. Com a outra mão vai colocar no seu cotovelo e puxar esse braço reto para o lado contrário. Vai segurar nessa posição durante 20 segundos. Retorna à posição inicial. Vai fazer esse movimento 4 vezes para cada braço. Para finalizarmos os exercícios de alongamento e fortalecimento, vamos fazer alguns de relaxamento. Os exercícios de relaxamento são os seguintes: você vai manter os braços ao longo do corpo, você vai fazer movimentos com o ombro, 4 movimentos circulatórios para trás e 4 movimentos circulatórios para frente. O próximo exercício
você vai manter a mesma postura, olhando para frente. Você vai virar o seu rosto para o lado direito e segurar nessa posição durante 20 segundos. Vai retornar e virar para o lado esquerdo. Também vai segurar na posição durante 20 segundos. E volta. Vai fazer esse movimento com o pescoço 3 vezes para cada lado. O importante é praticar essas atividades diariamente, no mínimo 20 minutos. Se não for possível, pelo menos 3 vezes por semana. Assim, você terá uma melhora na sua dor e uma melhor qualidade de vida. Meu nome é Ivone, eu faz 3 anos que faço aqui na CQV o tratamento da fibromialgia e eu tô me sentindo bem melhor. E às vezes quando eu não posso vir, que eu fico 2 dias sem vir, eu sinto dores, mas aquelas dores que você consegue ficar com ela. Então faço tratamento, né, com medicamentos e eu acho que eu tô melhor, bem melhor do que eu estava. Agora eu posso fazer minhas atividades físicas e minhas atividades em casa. Eu aconselho as pessoas que têm o problema de fibromialgia que procurem o seu médico e venham fazer o tratamento no CQV, que é muito bom. Agora que você já conhece os exercícios físicos de alongamento e fortalecimento muscular que podem ser feitos para a melhora da sua dor, convide alguns dos seus familiares e amigos para que pratiquem a atividade física.